Vamos lá. Então, paz, bom dia. Bom dia a todos. Na nossa reunião, iniciamos nossa reunião aí no mês de setembro. Nós vamos falar de alguns assuntos, basicamente os mesmos assuntos que nas outras, com alguns detalhes, e já vamos falar também hoje sobre a rematrícula, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí vocês me digam quando que ela apareceu para vocês, tá bom? Compartilhar. Apareceu para vocês já? Não. Aqui não, também. Aqui não, também. É que deu uma travadinha aqui no meu computador. Apareceu agora? Sim. Sim, apareceu. Sim. Apareceu sim, Leandro. Apareceu. Sim. Paulo já está presente? Tá. Sim, estou sim. Tá bom. Então, algumas pautas aqui você que vai falar, tá, Paulo? Você que acompanha. Então, Tá bom. senhores pais, a primeira parte aí primeiro item da reunião é sobre as notas, tá? Que alguns pais me perguntaram. As notas do segundo trimestre, elas já estão lançadas, tá? Vocês podem acompanhar pelo aplicativo ou pelo site da escola lá, que tem o link que vocês conseguem entrar. Então, se algum pai tiver com alguma dúvida, eu peço que entre em contato na semana comigo e com o coordenador para a gente verificar aí essas notas, tá? Nós tivemos alguns pais também que me perguntaram sobre olhar a prova do filho, né? Como é que ele fazia para olhar a prova do filho. Nesse caso, é só ele agendar com o coordenador e vir ao colégio que vocês, pais, têm direito, tá, de acesso a essas provas. Inclusive, o coordenador pode até tirar uma xerox para vocês levarem para vocês estudarem. Tá bom? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso aqui? Algum comentário sobre as notas? Não? Paulo? Os pequenos não têm ainda, né, nota? Não entendi, desculpa, Vanessa. Os pequenos ainda não têm nota, né? Não, do segundo trimestre, sim. É porque nós tivemos a semana da recuperação, né? As duas últimas semanas. Então, e esses alunos que... Alguém está com o áudio ligado? Está dando eco aqui para mim. Está voltando. Então, e esses alunos que fizeram essas avaliações, as notas já foram lançadas, tá? Não entendi, porque eu achei que os pequenos do jardim não tinham nota ainda.
Não, jardim não. Infantil não tem nota. É que eu não vi que era a senhora, Vanessa. É que eu vi uma voz aqui, eu não vi que era a senhora. Não, infantil não tem nota, tá? A gente não faz avaliação, não tem boletim, na verdade. Ah, tá. Tá bom? Mas, uma coisa importante agora, né? Nós iniciamos aí, na semana passada, o terceiro trimestre do ano letivo, e esse é o último trimestre, né? Então, esse é o trimestre onde o peso das avaliações, e o peso da média, na verdade, ele é dobrado. Então, o que significa? O terceiro trimestre é como se ele valesse por 2. Em vez de ter 4 bimestres, nós utilizamos o terceiro como o peso 2. Tá? Então, todos os alunos que ainda estão abaixo da média, que precisam melhorar, esse trimestre os ajuda, tá? Porque como ele tem um peso 2, então se ele tira uma nota boa, essa nota ela é dobrada depois do final de fazer o cálculo, tá? Na próxima reunião, se vocês quiserem, eu mostro aí como esse cálculo é feito novamente. Se não, tem uma reunião, vou verificar qual, em que eu faço esse cálculo para vocês, tá? Mas a gente pode arrumar. Então, é importante aí que vocês façam um acompanhamento aí dos filhos para poder não ter nenhuma novidade lá no final do ano, né? Quanto a ficar de recuperação ou quanto uma possível reprovação. Aí eu gostaria aí de que o Paulo falasse um pouquinho como é que estão os alunos, em geral, os pais que ele tem chamado para conversar. Paulo. Oi. Então, Leandro, bom dia a todos, né? De modo geral, a gente nota que quem está com mais dificuldade nesse momento são os alunos que transferiram recentemente, né? Que vieram de outra escola recentemente. Os demais deram uma melhorada considerável, né? É aquilo que a gente comentou na outra reunião, o fato deles terem uma rotina, construírem uma rotina dentro da escola com relação ao estudo, isso melhorou bastante. Nós temos ainda alguns pontos que precisam ser trabalhados, né? E realmente a participação de alguns pais, quando a gente chama, quando a gente detecta que realmente existe a necessidade do pai estar vindo para a gente poder estar passando para o pai a dificuldade do filho, né? Mas, assim, de modo geral, Leandro, a participação dos pais vem melhorando bastante o comportamento e a aquisição desse conhecimento sistemático que a escola tem que dar, então vem melhorando pouco a pouco. Só para eu não esquecer, porque eu fiquei esperando você falar, para falar, a mãe da educação infantil falou das notas, os alunos não têm a nota, né? Mas eles têm a avaliação, o relatório que o professor faz mês a mês. Então, isso é possível a mãe ver, se caso exista interesse da parte dela, né? Existe a avaliação, tá lá comigo, tá bom? E assim, de modo geral, o que acaba acontecendo não sei se você separou diante da pauta, mas assim, os alunos, existem muitos alunos que vêm deixando de trazer material, que implica na questão do aquisição e desenvolvimento do aprendizado, alunos que chegam atrasados. Então, isso você vai falando pouco a pouco e acabo interferindo se caso haja necessidade. A nossa grande preocupação é exatamente quando a gente entra em contato com o pai, né, que é uma forma de alertar e a gente poder corrigir a falha que está existindo, e o pai acaba, por não ter tempo, não sei, não compartilhando desse momento com a gente. Isso dificulta muito. Mas eu vejo que, de modo geral, continua crescendo, né, o interesse deles, a mudança com relação a essa rotina que tem que ser desenvolvida, né, de estudar, de trazer material, de participar, né? Então isso vem acontecendo pouco a pouco. Dona Ana, você quer falar alguma coisa? Agora, só falar mais uma coisa, Leandro. Com relação ao uniforme,
eu coloquei lá comportamento. O comportamento é que alguns alunos, ele chega em casa e fala algo que aconteceu na escola, mas ele não conta realmente com detalhe o que foi que aconteceu. Aí o pai me manda um WhatsApp, por exemplo, né, querendo saber o que aconteceu. Pelo WhatsApp é muito ruim a gente estar explicando exatamente o ocorrido, né? Por quê? Porque o pai, ele já fica sentido com o acontecimento que o filho colocou. Eu respondo pelo WhatsApp, o entendimento naquele momento é diferente da realidade. Então, qualquer coisa que aconteça com o aluno na escola, que ele comente em casa, que o pai queira saber, o ideal é que a gente agende um horário para que a gente converse pessoalmente, porque é diferente. Às vezes a gente não está respondendo mal para o pai, a gente está respondendo o que ele perguntou, mas naquele momento fica uma situação difícil, dá a impressão que a gente está respondendo de qualquer jeito, e não é. Por isso que é necessária a presença do pai. O WhatsApp ajuda muito, né? A gente tirar alguma dúvida, de repente até ajudar. Mas em casos em que o aluno teve algum problema no colégio, seja ele de ordem junto com o professor, ou junto com outro colega, ou com relação ao conteúdo, é necessário o pai agendar e marcar para que a gente converse e esclareça, porque não dá para esclarecer pelo WhatsApp, né? Pelo telefone também não fica claro. Então é necessário. Por exemplo, a questão do uniforme. Muitos alunos não vêm com uniforme. A gente tem um procedimento para quando o aluno não vem com uniforme. Aí ele chega em casa e fala assim, não, eu levei advertência por causa do uniforme. Levou advertência por causa do uniforme. Mas assim, se a gente conversar pessoalmente com o pai, a gente vai explicar por que não pode estar sem uniforme, né? Como é que ocorreu isso, que tem aluno que vai de uniforme, chega na escola e tira o uniforme e guarda na bolsa. Então, é necessário o agendamento da gente esclarecer esse tipo de coisa, né? Para não ficar um mal entendido, vamos dizer assim. Pode continuar, Leandro. Tomara? Não, tudo bem. Tá bom? Beleza. Pais, alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida até aqui? Não? Tá bom. Bom, vamos lá. Feira Cultural. Pais, sobre a Feira Cultural. Já é um evento, tá? Que nós fazemos aí há muitos anos. E esse evento é um evento onde os alunos vão fazer apresentações sobre diversos temas que são determinados pelos professores, tá? Essa feira, ela entra como uma das avaliações do terceiro trimestre. Então, ela entra valendo 2 pontos. Então, aquela parte da participação e do trabalho, nós juntamos essas duas avaliações e transformamos essa avaliação na feira cultural. Então, o que acontece? A prova continua valendo 6 pontos, né? A prova do ângulo, 2 pontos. No caso da prova do ângulo, somente do terceiro ao quinto ano. E os últimos 2 pontos, que eram trabalho e participação, eles passam a ser pontos da feira cultural. O que nós fazemos todo ano? Nós cobramos um valor de R$30 esse ano, tá? Em que esse valor ele vai subsidiar a feira cultural. Tá? Então, por que a gente pede isso? Porque o que for de papelaria que a gente utiliza, isso a gente já utiliza aqui da escola, que é daquele valor anual que vocês pagam para o colégio. No entanto, existem outros materiais que nós compramos ou alugamos que nós precisamos fazer uma arrecadação, tá? E aí esse valor é de R$30, e aí a gente depois monta todo o evento. Então, no ano passado, você aluga mesa, cadeira, contrata outros profissionais, enfim, cada professor tem aí os materiais. Na semana que vem, eu vou passar a data correta, tá? Para vocês, até quando que pode ser pago este valor, tá bom? E como que ele pode ser pago. A gente vai definir direitinho. No entanto, os professores e as professoras já estão fazendo algumas partes do trabalho com os alunos, tá bom? Então, nenhum professor vai pedir material para vocês que vocês tenham que comprar.
o máximo que eles podem pedir é, assim, algum reciclável que tem em casa. Aí, ok. Mas não que vocês tenham que comprar nada, tá? No valor de R$30 que vocês vão pagar, a gente já vai comprar tudo o que é necessário para fazer a feira. Oi, Jade, você levantou a mão? Oi, Leandro. Levantei sim. Eu queria saber se esse ano não vai ter a camiseta. Bom dia. Como? Desculpa? Eu queria saber se esse ano não vai ter a camiseta da feira. Não, a gente não está mais fazendo a camiseta. Não sei se a senhora lembra do ano passado. A gente foi fazer a camiseta, aí os pais acharam que era muito caro o valor, e aí teve uma discordância, então a gente preferiu, desde o ano passado, não fazer mais. No entanto, se uma determinada sala quiser fazer uma camiseta do tema deles, não tem problema. Aí essa turma combina com o professor ou com a professora combina com os pais, e aí os alunos podem fazer. E aí essa camiseta, ela também vai valer como uniforme no resto desse ano e para o ano que vem, para os alunos que permanecerem no colégio. Tá? Ou seja, é um material que vocês não perdem. Tá? Então, assim, quando você faz a camiseta, o aluno não perde. Porque Tá, ok. Muito obrigado, Leandro. Vou falar com as professoras. Oi? Muito obrigado. Vou ver com as professoras se vai ter essa possibilidade na nossa sala. Tá, eu li a sua mensagem, tá? Depois eu vou ver aqui com a diretora do evento, tá? Oi, Pamela. Tá, ok. Obrigada. Olá, bom dia. Bom dia. Sobre essa feira cultural, como é a primeira série que a minha filha está fazendo, se para a primeira série também participa da feira cultural. Sim. Desde o jardim. Todas as turmas participam. Tá legal, obrigada. Imagino. Tem mais? Vamos a uma pergunta da feira? Alguma dúvida? Não? Vamos lá. Bom, o resto o Paulo já falou. Pais, antes de nós irmos para a rematrícula, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a parte pedagógica? Ô, Leandro, a única coisa que eu fiquei Não? chateada... Bom dia, tudo bem? A única Bom coisa dia, que eu tudo fiquei bem? chateada esse ano foi com essa prova aí que teve, que ainda eu questionei da redação, né, que a Rafa fez dentro do tempo, meu computador travou, meu celular travou, onde eu mandei para vocês, e você falou que não leva em consideração. Então, eu acredito que a redação não deveria estar na prova. Isso eu fiquei chateada. Eu não passei para ela para não desanimar ela. Mas quando você falou, não se preocupa, aí eu falei, ué, então para que tem a redação, entendeu? Porque a menina fez a redação tudo bonitinho, ficou um bom tempo fazendo, para depois receber essa notícia, eu não passei. Então, Fernanda, mas vamos lá. Desde o primeiro trimestre, a gente explicou que a redação não é obrigatória. Ó, o que não é obrigatório lá que aparece para o aluno? A prova de inglês não é obrigatório. A prova de espanhol não é obrigatório. E a redação não é obrigatória. Isso a gente explicou. Por quê? Porque essa prova não é elaborada pelo colégio, ela é elaborada pelo ângulo. E aí o ângulo, ele não tem só o nosso colégio, ele tem vários colégios. Então ele faz uma prova que possa abranger todas as escolas que eles têm parceria. Então, o que acontece? A gente orienta desde a primeira prova do ângulo a não fazer. Agora, se o aluno quiser fazer, também não tem problema. Não vai atrapalhar, ele só vai aprender, tá? Então, é por isso que eu falei para a senhora, não há necessidade. Mas se ela fez, não tem problema, tá? Mas isso foi avisado. Oi, Vanessa. Não é obrigatório fazer essa parte que eu tô. Oi, Fernando. Oi, essa parte que não é obrigatório fazer, cortou, eu não ouvi. Você tem como repetir, por favor? Então, desde a primeira prova, lá no primeiro trimestre, a gente explicou que essas provas, que assim, o ângulo, quem elabora a prova é o ângulo. Ele elabora uma prova com todas as disciplinas que eles dão, que eles têm na plataforma deles. Então, por exemplo, lá tem prova de espanhol, a gente não tem espanhol aqui, então o aluno não é obrigado a fazer. Eles têm inglês. O inglês que a gente trabalha não é inglês da apostila do ângulo.
Então, a gente não obriga o aluno a fazer. A redação, eles não precisam fazer lá, porque eles já fazem a redação na sala com a professora. É isso. Então, desde a primeira prova, a gente explica que não há essa necessidade de fazer, entendeu? Mas se o aluno faz, ele não tem nenhum prejuízo. É isso. Ah, então tá bom, obrigada. Mas eu não falei isso para ela, Até não. porque, Deixa ela continuar. Deixa ela pensar que tem nota. E até porque essa prova da redação, quem corrige é o pessoal do ângulo, né? Nem o nosso professor. Então, a gente também não faz sentido ela ter aula, por exemplo, com a Janaína de língua portuguesa e o professor da outra escola, de outra não, lá do ângulo, corrigir, até porque aquele professor, ou aquela professora que irá corrigir lá do ângulo, ele não conhece a Rafaela, então ele não sabe quais as necessidades dela, entendeu? Entendi. Ah, mas obrigada muito. Deixa ela fazer. Imagina. Oi, Vanessa. Então, você tinha falado que os pequenos, os professores têm uma avaliação de evolução que eles fazem? Isso, tem. Eu queria saber se Paulo falou. eu queria saber se tem como o professor ou o Paulo, alguém enviar essa avaliação via WhatsApp para mim. Essa avaliação, posso sim, Leandro. Essa avaliação que o professor faz, ela é necessária que o pai queira ver essa avaliação, ou que queira cópia, esteja lá presente para que a gente discuta alguns aspectos que o professor aponta. Não adianta eu só enviar ela para a senhora, é necessário que a senhora esteja lá com a gente, para que a gente, né, trabalhe os pontos que foram observados e os pontos que estão sendo trabalhados, aqueles que o aluno ainda não atingiu. É diferente do aluno do segundo ano, do primeiro ano, do terceiro, né? Que é uma avaliação que o pai vai lá, eu só tiro cópia e entrego. Essa a gente precisa dar uma conversada, porque ela fala sobre a evolução da criança, né? O desenvolvimento dela. Então, não adiantaria eu só enviar ela para a senhora, entendeu? Eu entendi, mas é porque no momento eu tô bem debilitada por causa do câncer, eu não tô conseguindo sair de casa. Então, assim, o que puder fazer por videoconferência, ou por Pode ser. videochamada, eu queria pedir para vocês enviarem, porque eu não tô conseguindo sair de casa. Pode ser, não tem problema algum. A senhora agenda um horário, a gente conversa por vídeo e a gente explica e eu mando para a senhora, não tem problema algum. Tá bom, obrigada. Bom, mais alguém? Algum pai? Quer me perguntar? Alguma dúvida? Professoras, Ana Cláudia. Vamos começar pelo primeiro ano. Miriam, tá aqui? Não vi. A professora Miriam está presente. Tá. Miriam, você tem Oi, algum comentário Leandro. para fazer Desculpa, bom do dia, primeiro pessoal. ano, em geral? Bom dia, tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, bom dia. Tudo bem? Bom, para falar do primeiro ano, está sendo muito fácil, porque eu tenho uma colaboração dos pais, eles são participativos, os alunos, eles são excelentes, dispostos a aprender. Eu não tenho queixas, né? E no momento a gente não tem nenhum ponto negativo. O único ponto negativo que a gente percebeu foi a relação do desenvolvimento no Matific, que o pessoal não estava entrando, mas agora está todo mundo entrando no Matific. Está participando, todo mundo não, né? Tem alguns que ainda não entram, mas a grande maioria já está participando do Matific. Me passa o feedback de como está sendo o desenvolvimento, né? Como que a criança está se comportando em relação às aprendizagens do Matific. Isso está sendo bem positivo. E em relação ao conteúdo, eles estão assimilando muito bem. As crianças que apresentaram dificuldade, nós chamamos, conversamos, e os pais estão fazendo um acompanhamento paralelo. Obrigado, professora. Professora Dilma. Bom dia. Oi, professor. Bom dia. Bom dia, senhores pais.
Então, professor, a minha turminha está indo Está muito muito baixinho, bem. professora. E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou. Então, professores, minha turma, eles estão indo muito bem, estão desenvolvendo bem, e aqueles que apresentam dificuldades, né, nós temos chamado os pais para ir até o colégio e temos conversado, tá bom? Há uma questão que eu quero pôr, é o seguinte, é que eu quero pedir para os papais e as mamães estarem repondo alguns materiais. Quais são eles? É o lápis preto de escrever, borracha, apontador, lápis de cor. Tá bom, professor? Então, os pais estarem verificando o estojo, né? Havendo a falta, estar fazendo a reposição. Tá bom? Mas eles estão indo bem. Outra coisa também, eles gostam muito de conversar. Então, eu tenho que estar pedindo muito, muito durante as aulas. Vamos prestar atenção, mas não param de conversar, para os pais estarem falando com eles. Tá bom, professor? Então, é isso. Os demais está tudo bem, estão desenvolvendo bem, né? O material, eles têm acompanhado bastante a apostila, estão entendendo. Então, está tudo bem. Beleza. Obrigado, professora. Nada. Aninha, Eu falei certo. Falei que eles gostam muito de conversar, os pais estão conversando. Ana Cláudia. Peraí. Vamos lá para a Vanessa. Vanessa tá aqui. Vanessa aqui é a professora, né? Bom dia, Bom dia, professora. bom dia, tudo bem? Então, Leandro, quanto ao segundo ano B, eu também não tenho tido problemas, né? Eles estão acompanhando né, as matérias. A única coisa também que eu queria ressaltar é a questão da conversa, né? Eles conversam bastante, gostam muito de brincar nas aulas, mas enquanto a outros pontos, eu não tenho tido problema, não. Eles estão acompanhando bem a turma. Então, tá bom. Obrigado. Tá. Só queria ressaltar algo. A questão do reforço, que tem Tá. alunos que eu direcionei ao reforço e eles não estão vindo. Calma aí, ó. Paulo, você tá vendo, você tá vendo com ela, né? Para entrar em contato com as famílias. Sim, sim, Leandro. O que acontece com relação ao reforço, isso não está sendo só com ela, existe alunos de outras séries, né? O pai não está trazendo para o reforço, já foi comunicado, ele viu lá no início que tinha necessidade quando a gente chamou, ele assinou o termo de ciência, mas não envia o filho. Aí dificulta, porque assim, o nosso objetivo com o reforço é fazer com que o aluno supere as dificuldades e dê continuidade com menos problemas, né, no dia a dia. Só que quando o aluno não vem, isso não acontece, né? Porque ele não está vindo no reforço, não se trabalha essas dificuldades. Então, o ideal é que o pai realmente envie a criança para que ela participe do reforço, né? Até porque agora está no finalzinho do ano, né? Mas é necessário, mesmo assim é necessário. Às vezes, um dia que ele deixa de ir no reforço faz toda a diferença. E nós temos alunos que melhoraram muito, inclusive alunos que já foram até dispensados do reforço em função dessa melhora que ele teve, né? Então, a gente sabe que é difícil para o pai, a gente sabe que é difícil para a criança, mas vamos dizer assim, é um mal necessário, né? Nesse momento é necessário, o reforço é necessário. Então, que o pai reveja essa questão, envie a criança para o reforço, né? Para que ela possa superar essas dificuldades que ela tem e que realmente não tem outro jeito a não ser fazer essas aulas de reforço. Perfeito. Milene? Olá, bom dia, Leandro. Bom dia a todos.
Com a minha turma do terceiro ano A e o B, eu não tenho problemas assim, né? Alguns pontos a ser citados. Horário de entrada, tenho alguns alunos no horário da manhã e no horário da tarde, que estão sempre entrando na segunda aula. Quando não entram na segunda aula, sempre chegam atrasados, e é que acontece. Nós já iniciamos a aula, muitas das vezes o ditado que eu faço na primeira aula, o aluno já não consegue realizar. Então, assim, isso faz toda a diferença para eles, né? Porque a gente tem uma rotina dia a dia, e se o aluno vai perdendo essa rotina, atrapalha um pouquinho, né? Então, horário de entrada, uso de uniforme, pedir uma gentileza para os pais, é norma da escola, né? Então, é necessário o uso do uniforme. Tem alguns alunos que não vêm com o uso do uniforme. Reforço, tem alguns alunos que eu chamei para o reforço, alguns vêm, mas vêm esporádico, não vêm com frequência, vêm numa semana, falta 2, 3, outros nunca vieram. Então, assim, quando a gente pede para vir no reforço, é porque a gente detectou ali algum déficit na aprendizagem, né? Então, é necessário que eles venham para o reforço. De comportamento, a gente vem chamando os pais ao longo do período, né? Se a gente vê alguma parte que necessite conversar com os pais, a gente vem chamando. Conversas na sala. As turminhas estão, assim, levando as coisas muito na brincadeira. Tem uma turma da tarde que está levando um pouquinho na brincadeira, né? Com as coisas que a gente pede, solicita. Então, para que os pais conversem com eles, relacionados a conversas, brincadeiras, e entre outros, né? Mas, assim, no modo geral, estão todos bem. Conteúdo eles conseguem assimilar, a apostila a gente consegue fazer muito bem. Então, é só isso mesmo. Obrigado, professora. Agora, quarto ano. Janaína. Oi, Leandro, bom dia a todos. Bom Tudo dia. bem? Está um pouquinho baixo, Janaína. Está conseguindo me ouvir agora? Melhorou. Melhorou? Bom, em relação ao quarto ano, tanto o quarto quanto o quinto, eu não tenho problemas assim muito grandes. É a mesma coisa das meninas. Uniforme, horário de entrada, as faltas têm sido, assim, um dos pontos que tem pegado bastante. Eu tenho alunos que dos 5 dias da semana faltam 3. E aí isso tem atrapalhado bastante no aprendizado. As apostilas, quando a gente vai pegar para corrigir, está sempre lá, faltou, atividades incompletas. Então, eu sempre falo isso com os pais e com os próprios alunos. Por exemplo, eu tenho aula de geografia que é apenas um dia na semana, e é costume dessa criança faltar sempre nas aulas de geografia. Já chamamos a mãe para conversar e já está ciente em relação a isso. Em relação ao reforço, até conversei com o Paulo essa semana que boa parte dos meus alunos até a gente já vai começar a dispensar, porque são alunos assim que deslancharam com o reforço. A gente viu uma melhora boa, significativa mesmo, e a gente já viu que alguns já podemos até dispensá-los. Mas, no modo geral, é isso. Só a turminha do quarto A da manhã, e eu não sei, eu acredito que a professora Cristiane também compartilhe disso. A participação deles é bem devagar. Às vezes a gente tem que ficar pegando muito mais no pé do que com as outras turmas. Mas é só isso mesmo. Obrigado, Janina. Só um comentário, pais, em relação a esses alunos que faltam muito. Lembrando que tem 2 prejuízos, né? O primeiro, ele não ter o conteúdo, né? E aí ele acaba tendo dificuldade. E o segundo é a reprovação. O que a gente deixa muito claro aqui é o que a maioria das escolas não fazem. É quando o aluno não tem a condição, não adquiriu aquele conhecimento que ele precisava, eles aprovam o aluno de qualquer jeito, depois o aluno chega no ano seguinte e não acompanha. É o que acontece muito aqui quando a gente pega aluno que está no reforço. É aluno que normalmente foi aprovado numa outra escola, né? Aí ele chega aqui e não tem nenhum conhecimento. Então, a gente já corta esse mal aqui na raiz. Então, se o aluno do terceiro ano, por exemplo, ele não faz as atividades, ele não acompanha, não adianta o pai do aluno achar que vai chegar lá no final do ano e vai ter um jeitinho, vai ter um trabalhinho, uma provinha. Se ele não tiver condição de acompanhar o ano seguinte, ele será reprovado, tá?
Então, por isso que a gente cobra muito dos pais aqui. Então, Janaína, depois você veja com o Paulo, né, para conversar com esses pais, porque isso é grave, né? O aluno não vem praticamente em nenhuma aula, falta 3 vezes de 5, esse aluno provavelmente é um aluno que lá na frente ele não conseguirá ser aprovado. Ô, Leandro, Oi? Leandro, desculpa. então, tem outro problema que a Janaína citou. Por exemplo, o aluno falta na aula de geografia, só tem uma aula, ele vai ser retido por falta, ainda que tenha nota, ele sim. fica reprovado. Verdade. Obrigado. Paulo? Então, Leandro, a gente vem chamando esses pais, né? O pai desses alunos, alguns tomaram ciência e mesmo assim continuam com a falta. Já foi avisado, ele já está ciente de que se o aluno fica por nota, a nota ele vai fazer a avaliação de vibração, ele vai para conselho de classe, mas que a questão da falta, se ele estourar em falta, não tem como a gente resolver a situação por falta. E a falta, ela cria, né, uma lacuna no aprendizado, no desenvolvimento, né? Então, assim, a gente vem chamando esses pais, vem conversando, mas, assim, não sei se o pai não tem a real sentimento da gravidade, né? Porque é muito grave a criança faltar 2, 3 vezes por semana, né? Lógico que não são todos, né? Mas, assim, é 2, 3 alunos, mas que faz toda a diferença, né? Então, é importante o pai ficar atento a essa questão, né? Muito atento. É o que eu comento, Paulo. É assim, eu comento com a maioria dos pais já ouviu nós falarmos sobre isso. Tem pais que às vezes têm um mau costume. Eu paguei a escola, meu filho foi reprovado. Sim, você não paga a escola para o seu filho ser aprovado. Você paga a escola para nós transmitirmos, ensinarmos seu filho conhecimento. Se o seu filho não adquire esse conhecimento, ele não será aprovado. Então, isso eu deixo bem claro desde o começo do ano, porque a gente sabe que, pelo menos que a gente acompanha, de alunos que vêm de outra escola, às vezes o aluno chega aqui com um boletim só com nota alta, 9, 10, 9, 10. Aí você vai conversar com a criança não sabe ler, ela não sabe o cálculo básico de matemática. Então, quer dizer, a outra escola onde a criança veio, essa escola provavelmente empurrou a criança para não perder. Oi, Paulo, você falou alguma coisa? Leandro. Inclusive, Leandro, assim, com relação às faltas, você ter uma ideia, para os pais terem uma ideia da gravidade, o aluno ficou de recuperação já porque já tem um excesso de falta, perdeu o conteúdo, não consegue acompanhar por causa das faltas. Sim. Quando chega na prova de recuperação, o aluno falta no dia da prova. Você entendeu? Acentua ainda mais. Então, é grave isso, né? E aí, pais, uma coisa importante, Paulo, eu esqueci de colocar. A prova de recuperação, ela não tem substitutiva. Se seu filho perder, é a oportunidade que ele tem. Né? A gente só vai aplicar uma prova, nesse caso, se não tiver internado, um caso excepcional. Né? Agora, não faltou como ele falta normalmente. Ele não tem, vai ficar sem. A chance que ele tinha de recuperar essa nota, ele perdeu. Oi, Dana, você ia falar alguma coisa? Não, você estava falando da reprovação. Por uma questão de ética, eu não vou citar nomes, mas nós temos escolas na região que têm por hábito, têm por princípio não reprovar o aluno, porque para não perder o aluno, porque reprova, o pai fica chateado e tira da escola. É claro que nós não queremos perder aluno, mas o nosso objetivo é que o aluno saia melhor do que ele entrou. Então, não tem como a gente passar a mão na cabeça do aluno para aprovar o aluno. Ele tem que fazer a parte dele e o pai também tem que fazer a parte dele, que é acompanhar. Perfeito. Cris? Leandro, posso só falar uma coisinha? Oi, Só para Helena. completar? Claro. Eu sou uma professora chata com caderno, eu passo o caderno todos os dias. O Paulo, inclusive, vê. É ditado no caderno, tem lição no caderno, e muitos cadernos de português estão acabando. Eu sei que está no final do ano, mas quem puder verificar que está terminando o caderno e já puder providenciar outro, eu agradeço, tá? Sim. Inclusive, né, deixa eu só fazer um comentário. Os alunos da Janaína, no 4º, 5º ano, estão indo muito bem na parte de português, a organização, a letra, sabe? Eu estou muito feliz com eles. Em relação a isso, melhorou muito. Então, é importante que o pai providencie esse material que
já começa a faltar, para que o aluno não regrida, né? Não tenha uma regressão aí do comportamento, né? Na rotina. Professora Cristiane? A Cristiane, acho que ela só está ouvindo, Leandro, porque ela está em aula na outra escola, Ah, tá, perfeito. tá? Vamos lá. Miriam novamente, que é a quarta e quinto ano. Oi. Então, para falar sobre o quinto ano B, eu tenho alguns apontamentos aí em relação ao comportamento. Porque o que acontece? A nossa disciplina mais puxada é a matemática. E nós temos um nível de mau comportamento na sala bastante grande. Geralmente assim, eles até tentam se controlar, mas um começa com uma brincadeira, o outro vai em seguida fazendo a gracinha, e isso contagia toda a sala. É uma turma pequena, não deveria ser assim, mas infelizmente é isso que tem acontecido. Então eu percebi que muito da dificuldade que alguns alunos apresentam é por conta da falta de comportamento. Eu tenho que ficar sempre chamando atenção, pessoal, vamos lá, o tempo todo chamando Aqui, atenção. ó, o carro. Inclusive, esse apontamento de mau comportamento Espera aí. foi compartilhado por outras professoras, né? Nós falamos sobre isso, Vem. que a sala estava difícil para poder dar aula, porque sempre tem que ficar chamando atenção. Então, eu, pelo menos, estou com Ó o bastante carro. dificuldade, principalmente quando a gente vai apresentar um conteúdo novo. Eles ficam brincando muito e tudo é motivo de brincadeira. E aí, quando Ó a o gente carro está lá em na cima. metade do conteúdo, aí Vem eles aqui, falam desse assim: lado ah, de cá. eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo Lá de aquilo. cá, menino. Cada assunto que eu trabalho, eu falo assim: vamos lá, qual a dúvida de vocês? Vocês entenderam? E aí, como é que tá? Ah, entendi, professora. Aí, quando a gente está finalizando o conteúdo, na metade do conteúdo, eu não entendi. Aí eu tenho que retomar tudo aquilo Aqui, ó. que a gente iniciou, porque o aluno não está Me conseguindo espera, Miguel. atingir o que precisava. Então, essa é uma grande Ó o carro. dificuldade no quinto B. Eu estou sentindo muita dificuldade em relação a isso. Peraí. Eu já conversei com o Paulo sobre o comportamento, ele chamou a atenção dos alunos sobre isso. Infelizmente, o comportamento é o que está pegando para mim no quinto B. É uma turma que é boa, quando eles querem, eles fazem muito bem, porque eles são bons alunos, mas o que deixa a desejar realmente é esse fator. E os pais, na maioria das vezes, a gente entra em contato, conversa, eles estão cientes do que tem acontecido. Inclusive, alguns pais foram até a escola, a gente já conversou. Os que os pais compareceram, nós conversamos, o aluno melhorou, né, professora? Teve caso de aluno que os Sim, pais vieram, deram uma melhorada. Agora, outros não, a gente comunica e tudo, mas infelizmente não tem a participação, né? Só um ponto aproveitando. também. Desculpa, pode falar, pode falar. Um ponto também importante é em relação ao reforço que foi falado já por vocês. Eu tenho um aluno que realmente precisa do reforço de matemática, mas o responsável não consegue levá-lo para a escola devido ao trabalho e tal. Só que esse aluno é um aluno que precisa muito do reforço. Ele precisa muito mesmo, ele tem bastante dificuldade. Eu sempre me coloco à disposição para os pais estarem enviando as dúvidas e tudo, e eu auxilio sempre que é possível. Eu até falo assim, olha, independente do horário, se tiver dúvida, me manda mensagem que eu vou ajudar, porque eu acho que isso é importante. Às vezes o aluno está com dificuldade, não consegue fazer, e é o meio que eu tenho para ajudar. Só que o reforço é essencial. Então, se por acaso o pai tiver um outro dia, eu me disponho a auxiliar paralelamente, mandando atividades para casa, fazendo vídeo de explicações, mas eu preciso
apontamento dos pais, para que eu possa fazer esse trabalho, senão eu não consigo, porque às vezes eu nem consigo conversar com o pai, por conta do horário de trabalho e tudo mais. Perfeito. Então, só para Samira? complementar, Ô, Paulo, desculpa. só para complementar, Leandro, o que está acontecendo? Aí o aluno falta, né? Ele faltou lá um dia. Quando chega na próxima aula, o professor dá continuidade ao conteúdo da apostila, porque ele está programado, ele tem que fazer isso, né? Aí o pai, muitas vezes, acha que o professor não quer retomar o conteúdo, mas não tem como o professor ficar retomando o conteúdo a cada aluno que falta, né? Aí o professor vai trabalhar esse conteúdo que o aluno perdeu para casa, vai mandar o aluno fazer em casa, porque aí o aluno fica perdido, entendeu? Ele se sente fora, né? Porque ele perdeu a explicação, ele perdeu o desenvolvimento do exercício, da atividade. Então, é importante o pai entender isso, que não tem como depois o aluno faltou, não tem como o pai voltar àquela aula, né, com todos os alunos para começar de novo. Isso é uma coisa que o pai precisa estar atento, tá? Perfeito. Paulo, Samira? eu tenho uma... Oi. Desculpa, Leandro. Eu tenho uma aluna no Imagina. 5º ano, a Rafaela. Sempre que ela vai faltar, a mãe dela sempre me avisa e solicita os conteúdos. E isso tem sido bom, porque a Rafa não perde os conteúdos. Eu já mando antes ou depois que eu termino a aula. E aí, quando a Rafa tem dúvida, ela chega na sala e me pergunta. A gente não precisa parar uma aula, perder uma aula para poder explicar novamente. A gente pega um tempinho, Sim. aqueles 5, 10 minutos que faltam no final, e tira as dúvidas. E isso tem sido muito bom. Acho que se a gente continuar trabalhando dessa forma, vai ser bom para esses alunos que faltam. Para evitar essas faltas Sim. com frequência mesmo. Perfeito. Samira? Oi, Leandro, bom dia. Bom dia, paz, tudo bem? Bom dia. Em relação à aula de inglês, né, está tudo caminhando muito bem, tudo certo. Né? Às vezes, alguma falta de comportamento, né? Só que a coordenação sempre, né, está presente, mas em relação a isso está tudo certo. O conteúdo, a matéria, está tudo caminhando muito bem. Perfeito. Keila, no pré? Alguém levantou uma mãozinha aqui, deixa eu ver quem é. Aninha? Bom dia, Leandro, os pais. Bom dia. Leandro, com o pré também, está tudo bem. Eu gostaria até de aproveitar esse momento para reforçar a informação que o Paulo passou, porque pode ser também dúvida para outros pais, não somente para a mãe da aluna da Bárbara, a mãe Vanessa. Nós, na educação infantil, Leandro, nós trabalhamos diariamente atividade com os alunos. Então, todas essas atividades que são trabalhadas diariamente são atividades que estão debruçadas em habilidades que essas crianças vão desenvolver. Então, toda atividade que nós fazemos, nós avaliamos diariamente as crianças. E depois, fazemos esse relatório, que foi o relatório, essa avaliação que o Paulo informou, aonde nós passamos como essa criança desenvolveu durante o mês, dentro de cada atividade, de cada habilidade que ela participou. Então, nós não lançamos na educação infantil o boletim, notas, mas nós avaliamos diariamente as crianças, porque cada atividade tem essa intencionalidade da criança passar por uma habilidade. Então, nós avaliamos diariamente. E com o pré está tudo bem, eles desenvolvem as atividades muito bem, estão no processo da família silábica, a assimilação, a fixação dos conteúdos estão também muito bem. Os pais do pré são muito participativos, são muito parceiros, não tenho problema com lição de casa, todas as crianças trazem as tarefas realizadas, os pais acompanham, têm contato comigo o tempo todo. Com relação ao material também, tudo ok. Então, no pré, tudo segue muito bem. Perfeito. Bárbara? Tá. Então, a gente fez aqui até agora o
um apanhado. Ana, quem é Ana? Desculpa. Não é a Aninha? Não sei, que levantou a mão já 2 vezes. Não ouço o áudio, gente. Está sem o áudio, né? Vou fazer o seguinte, vamos falar ali, depois a gente volta. Bom, pais, nós fizemos um apanhado geral aí de cada turma, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida específica dos seus filhos, vocês podem agendar com o coordenador e com a professora, e aí a gente conversa especificamente, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora da rematrícula, tá? Para vocês entenderem como é que vai ficar para o ano de 2024. Bom, a partir do ano que vem, tá? Nós estamos mudando o sistema de ensino da escola. Estamos indo para a plataforma Geek. Foi feita uma reunião na semana retrasada. Enviei essa reunião sobre a Geek no grupo dos pais. Mas, se vocês quiserem, eu posso depois agendar mais uma reunião em que a gente explica novamente para vocês. Os pais que tiverem alguma dúvida, podem agendar comigo, com o coordenador. Pessoalmente aqui, a gente vai explicando, tá? Já passei os motivos da alteração na outra reunião. No entanto, quem tiver alguma dúvida, pode me chamar depois no privado e a gente vai explicando quais são os motivos. O que eu só quero que vocês entendam é que essa mudança é para melhor, tá? Nós jamais trocaríamos um sistema por outro para ficar a mesma coisa ou regredir naquilo que a gente acredita, tá? Então, o que a gente está trazendo é algo para que acrescente ao colégio e às crianças, tá bom? Bom, vamos lá. A rematrícula. Quem é que pode fazer a rematrícula? Tá? Somente pais adimplentes, até a data da matrícula. Então, vamos supor que um pai... os pais que não têm débito, ok, isso podem fazer. Vamos supor que o pai tem algum débito com o colégio, mas até a data dele fazer aquela rematrícula, ele quite esse débito. Ele pode fazer a rematrícula do filho, tá? O pai que tem débito, ele não pode fazer a rematrícula, tá? E além de ele não poder fazer, tem alguns benefícios que ele perde, tá bom? Então, nós criamos, todo ano a gente cria um plano de benefícios para as famílias. Bom, então, quem fizer a rematrícula até o dia 31 de outubro, ele vai ter o desconto que ele já tem no colégio, né? Vamos supor que o pai tem um desconto de 5% na mensalidade. Se ele tiver adimplente até a data da matrícula, até o dia 31 do 10, ele vai ganhar mais 4% de desconto no ano, tá? Não é naquela matrícula, é no ano. Então, o desconto dele, que era de 5%, vai passar a ser um desconto de 9% ao ano, tá bom? No caso de famílias que têm irmãos, por exemplo, se ele tem lá 10% para cada filho, ele não tem débito com o colégio e faz a matrícula até o dia 31 do 10, ele vai ter um desconto de 14% no ano seguinte. E assim por diante, tá? No caso dos pais que fazem a matrícula após o dia 31 do 10, mas faz a matrícula até o dia 30 do 11, também nas mesmas condições, não tendo débito com o colégio, ele vai ter um benefício, tá? Mas, no entanto, esse benefício a mais não será de 4%, será de 2%. Então, aquele pai que tem 5%, ele vai passar a ter 7% de desconto no ano todo seguinte, tá? A única diferença também aqui é que quem fizer até o dia 31 do 10 vai poder parcelar a primeira parcela em 3 vezes. Pode ser no boleto ou no cartão, tá? E quem fizer até o dia 30 do 11 poderá parcelar em 2 vezes. Após essa data, do dia 30 do 11, esses benefícios de desconto não se agregam mais a ninguém. Aí tem 2 situações. O pai
mantém o desconto que ele tem esse ano, né? Ou ele vai perder parte desse desconto. Então, se ele tem 10%, ele pode perder esse desconto, e esse desconto cair para 7%, cair para 5%. Aí vai depender de cada caso. Aí vai ter que conversar individualmente conosco. Tudo bem? Até aqui, vocês tiveram alguma dúvida? Leandro, deixa eu te fazer uma Oi. pergunta. Que nem no caso, a Rafa começou esse ano, aí eu não sei quanto ela tem de desconto. Aí como é que funciona? Como eu fico A sabendo gente quanto tem, ela a tem? gente, a gente tem aqui a tabela que vocês têm desconto, tudo certinho. Aí quando você vir fazer a Ah, tá. matrícula, a gente mostra para você, tá? Tá. E deixa eu te falar, e vai ser disponível a partir de quando para fazer a rematrícula? Fernando, a partir de terça-feira, né? Tá bom, então. Mas Obrigada. eu Que aí eu pretendo refazer. Eu vou passar o comunicado no grupo para vocês tudo certinho, tá bom? Tá bom, muito Quem obrigada. levantou a mão? Vanessa levantou a mão? Alô? Alô? Quem foi que levantou a mão? Vanessa, é isso? Oi, Vanessa. Alô? Será que não dá para falar com alguém no telefone? Oi, quem tá falando? Aí, Pode ó. falar, tá? Eu tô te ouvindo. Então, em relação à paisagem plants, o material escolar conta? Oi? Não. Porque como a gente como a Lavínia entrou já um pouquinho Sim, eu tô no meio do caminho. Não, pode ficar tranquilo. Aí você me chama depois que eu vejo para você, mas não vai interferir não, tá? Ah, tá bom. Vamos lá. Leandro, tira uma dúvida. Claro. Já pode, que nem eu, quando eu fiz a matrícula o ano passado, eu já fiz direto com o material escolar. Pode fazer isso novamente ou Eu não? vou explicar isso agora. Peraí. Ah, perdão, desculpa. Não, imagina. É assim, ó. O que acontece? A partir do ano que vem, terão algumas mudanças no material didático. O que acontece? A Geek One, que é a nova plataforma, vocês não vão comprar esse material com o colégio. Tá? A partir de novembro, eles vão disponibilizar uma plataforma. Cortei a ligação e agora ficou mudo. Pessoal, por favor, desliga o áudio, para vocês não ficar conflito aqui de áudio. Então, vamos lá, voltando. Nós temos 3 materiais no colégio, tá? Do primeiro ao 9º ano, com exceção do infantil. No infantil, nós só temos o material da Geek One, que eles têm muitos materiais. Quem participou da última reunião viu lá o portfólio de materiais que eles têm. Então, todos os materiais da Geek One serão comprados direto da plataforma da Geek One. Vocês vão receber um código de compra, vocês vão entrar lá e vão comprar o material direto lá. E aí vocês vão retirar depois esse material, o colégio que vai entregar, mas vocês compram direto por eles, tá? Do primeiro ao 9º ano, nós temos os materiais do inglês, do bilíngue, e o material da Zoom, que é o pensamento computacional. Esses materiais, sim, esses materiais serão comprados no colégio, tá? Então, esses materiais vocês vão comprar no começo do ano e ele será parcelado em até 6 vezes, tá? E aí depois eu vou explicar como pode ser feito esse parcelamento, tudo certinho. Tudo bem? Ficou alguma dúvida até aqui? Ô, Leandra, eu acho que cortou. Não sei se foi para todos os pais, mas eu não consegui acompanhar. Explico de novo. Oi, Pamela. Aqui também cortou. Tá bom. Pamela? Oi, era isso mesmo que tinha cortado. Eu não tinha conseguido acompanhar. Tá, beleza. Então, vou explicar de novo. Vamos lá. O material da Geek One, tá? Que é o material do novo sistema de ensino, esse vocês vão comprar direto na plataforma da Geek. A Geek vai criar um link de compra, a gente envia o link para a família entra e compra direto com eles. E depois vocês vão só retirar conosco, tá? Você vai trazer para a escola, vocês fazem a compra, a Geek manda para nós as famílias que compraram e vocês retiram conosco, tá? Para os alunos do primeiro ao 9º ano, nós temos o material do bilíngue e o material da robótica, da Zoom. Esses materiais, esses são comprados direto com o colégio. E aí, esses materiais,
vocês vão parcelar aqui no colégio em até 6 vezes. É isso. Ficou alguma dúvida? Leandro, tira uma dúvida. E essa parte da papelaria vai continuar? Pode continuar com vocês ou não? A gente vai comprar? Vai. Continua. Daqui a pouco eu vou chegar lá nos valores, eu vou explicar como vai ficar cada coisa, tá bom? Tá bom, obrigada. Pois é, isso. Leandro, eu lembro que na reunião com o rapaz da Geek, ele falou que a maior parte do material não é impresso, e sim online. Isso vale para o infantil também? Não. Vamos lá. Do infantil e do 1º ao 5º ano é material impresso. Ah, tá. E a plataforma é usada para complementar os games, os jogos. Então, nós vamos ter nós vamos adquirir uma série de Chromebooks para quando tivermos as atividades de jogos complementares, os alunos fazem aqui conosco. No caso do 6º ou 9º, aí sim, aí o deles é só o Chromebook e os materiais são em PDF. Em PDF não, são digitalizados. Entendi. Oi, Paula. Tá bom? Tá bom, obrigada. Oi, Paula. Imagina. Paula? Oi, Leandro, bom dia. Tira uma dúvida que falhou aqui a conexão. Referente ao material didático da primeira série, né? Que no caso ali, se vai para o 2º ano, ano que vem. Eu compro com vocês ou eu compro na plataforma? Não. São duas partes, tá? O material do Geek One, tá? Que é português, matemática, história, esse material vocês vão comprar na plataforma da Geek One, tá? Direto com eles. Mas você vai retirar aqui no colégio. Agora, o material da robótica, o material do inglês, do bilíngue, aí sim, você compra no colégio. Ah, perfeito, então. Obrigada, viu? Entendi, sim. Obrigada. Essa parte final, eu entendi que o material compra na plataforma com eles, retira no colégio, e a segunda parte é o material de robótica, aí compra direto com vocês, é isso? De inglês, ou do bilíngue, aí compra direto conosco, é isso aí. Ok. Leandro, tira uma dúvida. Então vai ser tudo digital, o material da Digwink, acho que é assim que fala. Sim. Só que aí eu acho que a necessidade... Não, lembra que eu falei que a Rafa tinha dentista no mesmo horário? Tá, mas eu mandei a gravação no grupo, não sei se a senhora assistiu. Não, eu não cheguei nem a ver essa parte. É bom que eu vou ver, que aí depois, se eu tiver dúvida, então eu falo. Mas se a senhora tiver alguma dúvida, depois você agenda o horário comigo aqui, eu abro a plataforma, que eu já tenho os acessos, eu mostro como é que vai funcionar, para você entender tudo certinho, tá bom? Tá, combinado. Obrigada. Tá bom? Os pais do 5º ano, tá, que tiveram essa dúvida, eu explico aqui. Vocês iam marcar uma reunião com vocês, tá? Para mostrar. Não tem problema não. O 5º que eu falo é o 5º que vai para o 6º, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá então. Tá bom, agora eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Como que ficaram os valores para 2024. E aí eu vou explicar, a gente vai explicar por quê e vamos fazer algumas mudanças. Então vamos começar aqui. Vê se apareceu para vocês aí. Apareceu para vocês aí ou não? Sim. Apareceu, Leandro. Apareceu? Sim. Apareceu? Sim. Então tá. Mas, então, como que foi feito o reajuste esse ano, tá? Nós fizemos um reajuste de 15%, tá? Em que esse reajuste ele está contemplando o quê? A parte da inflação do período, mais todos os investimentos que o colégio fez nos últimos 2 anos, que nós não havíamos repassado ainda. Quais são esses investimentos? Todo o mobiliário novo que a escola comprou, e nós vamos adquirir mais mobiliários para o ano que vem, somente para os alunos do 1º e 2º ano, que a gente não havia comprado. Toda a parte de tecnologia, todas as louças digitais que nós compramos desde os anos de 2020, porque em 2020 veio a pandemia, e nós fizemos os investimentos, mas nós não repassamos esses valores, até porque foi época de perda de emprego, então a gente acabou dando os reajustes, nossos reajustes foram ajustes bem abaixo, então esse ano a gente fez essa compensação, tá?
Ainda assim, eu vou mostrar uma tabela para vocês que os nossos valores estão bem abaixo do que os valores da maioria das escolas da região. Eu fiz uma pesquisa antes de fazer o reajuste para verificar as escolas da região quanto elas estavam cobrando, tá? Então, olhando aqui, ó, a tabela do infantil. Esse infantil é para quem vai para o pré, né? O ano que vem. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó, tá? Aqui também outra coisa importante. Esse valor aqui, pai, está sem o desconto que vocês têm direito, tá? Esse aqui é o valor cheio. Aí, cada desconto que vocês têm, vocês vão aplicar esse desconto e aí você vai ter o valor real, tá? Só para vocês entenderem. Esse valor é o valor cheio. Então, tá? A tabela, vou pegar a tabela de 1 mais 12, tá? A valor da anuidade é 5.928 e aqui vai ficar 13, que é a primeira da rematrícula, né? De 456 ou 12 de 494. Isso aqui é o valor cheio. Então, dependendo do valor que você tiver de desconto, mais o desconto que vai ser acrescido, você vai fazer o cálculo em cima dessa tabela. Tá bom? Entenderam? Então, vamos supor, o pai que tem 10% de desconto, e ele não tem débito com o colégio, nenhum débito com o colégio, e fez a matrícula até o dia 31 de dezembro, o valor dele vai... Vou até fazer a conta aqui. Aí o valor dele vai ficar aqui. 1 mais 12 de 392, por exemplo. Tá? Então, só para vocês entenderem. Então, o benefício que você tem para ganhar aí. Tudo bem? O pai que faz depois dessa data, e aí, por exemplo, ele, em vez de ter 14, os 10 mais os 4, 14, ele tivesse 12, ficaria 374. E assim por diante. Tá? Então, cada família aí pode fazer a sua conta. Tudo bem até aqui? Material da Geek, tá? R$ 950. Esse valor aqui, como você compra direto na Geek, à vista ou parcelado, o valor é o mesmo, tá? Então, lá, quando vocês comprarem, eles têm um parcelamento deles lá, vocês vão comprar, esse é o valor, não tem acréscimo, mesmo que seja parcelado no cartão de crédito, tá bom? E a papelaria, nós reduzimos o valor da papelaria para R$ 200. Esse ano era R$ 220. E os pais que pagarem a papelaria à vista ainda terão um desconto de 10%. Tá? Então, pai que vir aqui pagar a papelaria à vista, em vez de pagar 200, vai pagar R$ 180. Ou seja, se o pai pagar à vista, ele vai ter ainda uma economia de R$ 40. Ou seja, dá mais ou menos aí quase R$ 3,50 por mês, aproximadamente aí mais quase 1% de desconto no ano. Tá bom? Ficou alguma dúvida aqui ou não? Até aqui? Esse material é para primeira a quinta série, esses valores? Não, esse aqui é do infantil. Tá aqui, ó. Ah, ok. Infantil, tá? Eu vou passar todos aqui. Tudo bem? Perfeito. Alguma dúvida? Ok. Agora vamos passar lá para o primeiro ano. Não, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse é o do primeiro ao quinto ano. Tá? Então, quem vai para o sexto ano não é essa daqui. Vou mostrar para o sexto ano também. Faz a mesma coisa, tá? Então, valor da anuidade, 1 mais 11 de 598, 1 mais 12 de 552, e aí vocês vão aplicar o desconto que vocês têm, e caso aproveite a promoção que nós estamos fazendo, vai aumentar mais aquela porcentagem. Tá bom? Aí aqui é a parte importante que eu falei para vocês, tá? O que acontece? O nosso colégio já tem a robótica inclusa na grade horária e o inglês de 5 aulas na semana, ou seja, todo dia tem aula de inglês. E os materiais, tá? Tanto da robótica como do inglês, eles são separados, tá? Estou passando os valores individualizados, porque no ano passado alguns pais tinham algumas dúvidas, então a gente preferiu colocar separado, para vocês saberem quanto custa cada um desses materiais. E o material da Geek é esse valor aqui, ó, 1.160.
Porque às vezes o pai fala assim para mim, não, Leandro, mas o material do Galvão é R$2.000, é muito caro. Não, não é que ele é muito caro, é porque a gente já acrescenta o que as outras escolas fazem como atividade extracurricular. Então, se você vai numa escola concorrente à nossa, eles têm o bilíngue, mas eles cobram a parte. Né? Eles cobram R$100 por mês. Se você pagar durante 12 meses, você vai pagar R$1.000 no mês, R$1.000 por ano. O nosso não, o nosso acaba saindo 580. Se você fizer a robótica numa escola, eles vão cobrar R$70 por mês, R$60 por mês. No final do ano vai dar R$720 em média, de 600 a 720. A gente coloca. Então, só para vocês entenderem quanto custa o material didático da BNCC, que a gente utiliza. Tá? Então, o valor é 1.160. Eu estou falando isso porque depois eu vou mostrar o comparativo com outras escolas, e vocês vão ver que o nosso material ele é mais barato que as outras escolas. Aí, quando você junta tudo, o que as outras cobram como extracurricular, aí aparentemente parece que o nosso material é muito mais caro, mas não é. Tá? Se nós não tivéssemos essas atividades já inclusas, então, em vez de 30 aulas na semana que nós temos, que as outras escolas não têm, porque as outras têm no máximo 25, vocês teriam 25 aulas na semana, ou 23. Na verdade, 25, né? Porque vocês tirariam 3 de inglês e as 2 de robótica. Então, a gente tem mais aulas que as outras escolas, a gente tem 6 aulas na semana, e a gente já tem inclusas essas atividades. Então, aparentemente, parece ser mais caro, mas na hora que você fizer a conta, não é mais caro. Tá bom? Leandro, tira uma dúvida. Eu sei que não é no caso do sexto ano, mas esse daí, no caso, seria a somatória dos 1 desse daqui, que dá 2.085. Seria isso que a gente iria pagar para esse novo método? Isso. Mas é o que eu te falei. Você vai pagar separado, entendeu? Da Geek. A gente coloca separado, até porque, o Fernando, porque se um pai, no meio do ano, ele quer cancelar, o material do inglês e o material da Zoom, ele não tem a devolução, porque o material é um kit só para o ano todo. O material da Geek, se você cancela a matrícula no meio do ano, transfere, metade daquele valor ali da Geek, ele é reembolsado para você. Entendeu? Então, você vai saber exatamente quanto você tem de direito a reembolso. Tá bom? O que 90% das escolas não fazem, quando você compra o começo do ano material, e você transfere, eles não querem devolver. A gente devolve aquilo que é de direito de vocês. Então, tudo que quando for pagar esses aí, vai ser tudo separado, mesmo se parcelando ao avesso, vai ser tudo separado. O do inglês e o da robótica, a gente vai juntar tudo que você vai pagar aqui. Mas o da Geek você vai comprar separado. Então, esse daqui da empresa, que é a Geek, que vai ser separado. Geek One. Esse negócio aí. Isso. Entendi. E a mesma coisa para a papelaria. Tá? Oi? Oi, por favor, o da Geek One, você sabe dizer para nós se dá para pagar com cartão de crédito ou boleto, ou somente cartão de crédito, ou à vista, né? Eu acho que eles parcelam até 10 vezes, se eu não me engano, no cartão, tá? Legal. Tá? Então, é só para vocês entenderem, tá? Que aí vocês não vão ter que gastar esse valor tudo com colégio, vocês vão gastar direto lá, tá bom? Alguma dúvida aqui, pais? Até aqui? E aqui, por último, o do sexto ano, né? Estão no quinto. O do sexto ano, pais, há uma diferença maior, porque vocês só entenderem. É que do quinto para o sexto ano já há uma diferença de valor, tá? Porque do primeiro ao quinto é sempre o mesmo valor. Aí do sexto ao nono é outro valor. Então vocês acabam tendo um reajuste maior do que os 15%. Tá? Então, isso é natural em qualquer escola que vocês olhem. Tá? Até depois mostro para vocês. Então, sempre quem vai para o sexto ano tem uma diferença maior. Até igual quem vai para o médio. Quem sai do nono e vai para o médio tem um valor maior. O reajuste acaba sendo maior. Tá bom? Então, aqui, ó, os valores, vocês reparem que o valor da Zoom e da Baltimore é sempre os mesmos, não muda, tá? O que vai mudar é o da Geek One. Por que o da Geek One vai mudar? Porque no caso do ensino fundamental 2, todos os alunos recebem um Chromebook, tá? O Chromebook é um computador que ele é preparado para a educação, tá? Um computador da Samsung, mas é voltado para Google for Education. Esse computador não é do aluno, esse computador é do colégio, mas a escola cede esse computador na forma de comodato. O pai não paga por isso, não paga nada, porque já está incluso no valor do material didático.
E enquanto o aluno estiver no colégio, esse aluno permanece com esse Chromebook. Ele pode levar para casa, não tem problema nenhum, tá? Caso o aluno saia do colégio, ele tem que devolver. O pai vai assinar um documento desse comodato, né? Porque se o aluno perder, aí o pai tem que fazer o pagamento, né? E também há a possibilidade de fazer um seguro. Eu estou fazendo as cotações, porque o pai pode pagar o seguro, que é um valor pequeno, e aí, caso haja algum problema, né, que é roube ou perca, o seguro substitui o valor. Tá? Eu não tenho o valor de seguro, porque eu estou fazendo algumas cotações, mas assim que eu tiver, eu passo para você. Mas o valor de seguro ele é pequeno, até porque é um seguro. Né? Então, o valor de seguro, geralmente, ele custa em torno de 5%, 4% do valor do bem, tá? Por ano, se for por ano. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Leandro, tira uma dúvida. A Rafa veio falando que parece, para quem ficar 3 anos seguidos na escola, esse computador seria do aluno. Isso procede? Não, não procede. É que é assim, é que existem vários contratos com a Geek, tá? De formato. Há um modelo de contrato que tem escolas que ficam 3 ou 4 anos, só que o valor fica muito mais caro. Aumentaria R$ 400 por ano, entendeu? E aí, se ela ficar 4 anos, você vai 4 vezes 400, dá R$ 1.600. Vale a pena você comprar um novo para ela, entendeu? Então, a gente prefere o modelo do comodato. Por quê? Porque se amanhã ela não estiver mais na escola, ela devolve. Só que o acesso do material, ele é vitalício. Tá? Então, daqui 20 anos, se ela quiser entrar no material, ela pode utilizar. E isso, a vantagem é, se ela precisar estudar lá, ao entrar algum conteúdo para estudar, ela consegue ter acesso a esse conteúdo, tá? E dificilmente a gente guarda os livros da escola, a apostila, antigamente a gente joga fora, né? Então, ali é só ela ter o acesso, tá? Mesmo ela saindo da escola, ela vai continuar tendo acesso até aquela data em que ela estudou no colégio. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Leandro, eu tenho uma dúvida. No caso da Heloísa, vai para a segunda série. Eu vi o rapaz falando da apresentação do Geek One, que é os materiais didáticos impressos, mais esse aplicativo do Geek One. Isso procede? Também vai funcionar em forma de comodato? Não, Ou esse para a segunda série fica na escola? Não, vamos lá. É assim, do primeiro ao quinto ano, o Chromebook não fica com eles, tá? Chromebook, todos são da escola. Eles usam material físico. O Chromebook é utilizado na escola pelos alunos para fazer as atividades complementares. Gamificação, algum exercício que a professora passa na escola, tá? O Chromebook individualizado, que vai receber, é só do sexto ao médio. Perfeito, obrigada. Imagina, tá bom? Faz. Até aqui alguma dúvida? E agora eu quero mostrar para vocês, só para vocês... Opa, quem levantou a mão? Pode chamar? Pode falar, Jade. Oi. Oi, Leandro, desculpa. A minha preocupação nessa questão do Chromebook é o transporte da própria criança, levar e trazer um notebook para casa. Ele não teria a opção de, por exemplo, eu acessar a plataforma no meu pessoal em casa, quando tivesse atividade de casa, e da escola permanecer na escola, para não precisar ficar caminhando com o aparelho eletrônico tão caro? Então, você até tem, tá? Mas não é aconselhado. Por quê? Vou te explicar. Porque o Chromebook, ele é um equipamento que ele é feito para educação. Então, existem vários bloqueios de acesso a sites, aplicativos. Se você der um computador comum para a criança estudar, o que ela vai fazer na hora que ela tiver oportunidade? Ela vai entrar no YouTube, ela vai baixar um joguinho, ela vai entrar no WhatsApp. Então, ela vai começar a dispersar o que ela deveria fazer, que é estudar. Tá? Então, o Chromebook ele é preparado com esses bloqueios, além de ser um computador que ele é muito mais rápido para ligar, ele liga em 10 segundos. Ele foi feito para educação. Tá? Leandro, então, oi? A preocupação da mãe, eu acho que é o transporte. Aí ela pode optar pelo seguro, né? Sim, entendeu? Agora, sim, Jade, a Geek, eles têm 600 escolas, em torno de 600 escolas no Brasil. Isso foi uma preocupação nossa, né? Quando nós fomos conversar com eles. Eles falaram que é raríssimos os casos
né? De perda, até de quebrar, porque eles estavam me explicando que esses Chromebooks, eles são feitos, são equipamentos que são usados pelo exército, então até a questão de quebrar, a resistência dele é maior, entendeu? Então, pode ficar tranquilo e, assim, baseado em dados, informações deles, é raríssimo os casos que eles têm de roubo, perda, muito difícil, tá? Não, é que realmente a minha Apareceu para maior vocês aí, preocupação não era nem com perda em si, era com roubo mesmo, que a gente sabe que a segurança, infelizmente, no São Paulo você não tem como confiar. Aí, a partir do momento que as pessoas souberem que crianças estão andando com notebook, de ser um chamariz, sabe? Mas tudo bem, era só essa mesma preocupação. Mas, então, Jade, mas eu estou te falando, eles têm 600 escolas. Nós temos uma escola aqui na nossa, 2 escolas aqui próximas a gente, que já trabalham com a Geek 1 ano. Uma delas, inclusive, o diretor foi aluno nosso, é amigo nosso e tal. E eu conversei com ele, ele falou, Leandro, aqui eu não tenho nenhum problema, né? Ele me explicou que a gente tem relacionamento bom com muitas escolas, né? Então a gente vai conversando. Ele falou, não tenho nenhum problema. Agora é lógico, né? Não pode ficar com o Chromebook aberto no ponto do ônibus dando bandeira, óbvio. Né? Então, assim, é uma questão mais também de cuidar. Pai, apareceram para vocês uma tabelinha aí de valores ou não? Do Excel? Apareceu, Leandro. Sim. Então, pai, eu só queria que vocês dessem. Assim, essa pesquisa eu fiz agora, tá? Essa semana, para entender se a gente estava muito fora da realidade de outras escolas. Então, aqui é só para vocês entenderem, tá? Aqui são os preços em 12 parcelas, 12, tá? Aqui são tudo 12 parcelas, das escolas concorrentes nossas. Aqui tem as escolas, vocês podem olhar aqui, ó. Aqui são as que têm matrícula, onde tem essa, porque além das 12 parcelas, vocês pagam mais uma matrícula. Tá? Aqui eu estou usando a tabela nossa. Então, veja que nosso infantil ele é o mais barato de todas as escolas, e ainda assim aqui você tem o desconto que vai ser aplicado de acordo com o que você já tem com o colégio. Tá? Ótimo. Tá? Algumas escolas aqui têm o valor um pouquinho abaixo, mas também algumas não têm a qualidade do sistema de ensino que nós temos aqui. Tá? Então, aqui são os materiais das outras escolas, o infantil, e o nosso valor. Tá bom? Mesma coisa para o ensino fundamental. Aqui, inclusive, tem algumas escolas que é o valor de 2023, tá? Então, tem escola aqui que não tem o de 2024. Então, a mais próxima da gente, com preço cheio, é essa escola aqui, tá? O Colégio Ômega, que o fundamental, um deles é em torno de 692, o nosso é 598. Tá? E aí, aquilo que eu falei para vocês. Aqui, o 2085 é o material cheio. Aqui, essas escolas, se eu não me engano, com exceção de uma delas, todas as outras, os materiais, não tem a robótica e não tem o bilíngue. Ou seja, se eu fosse comparar só o material da BNCC, que o nosso é 1.160, tá? O nosso material ainda está abaixo da maioria deles, tá? Com exceção desse colégio, que, na verdade, o sistema de ensino aqui é Uno, e se vocês conhecerem o material Uno, vocês vão ver que é um material bem simples. Tá? Então, aqui, esse é o valor do material da Geek One comparado com o material das outras escolas. Tá? Como a gente tem o valor do material da robótica e do inglês, ele fica esse valor aqui. Tá bom? Então, eu só queria mostrar isso para vocês podem fazer essas pesquisas aqui, com pelo menos essas escolas aqui, são as concorrentes nossas, que eu sei que é de onde vêm nossos alunos. Então, e eu sei que eu vou pesquisar outras, mas eu sei que os nossos valores ainda estão bem abaixo dos valores das outras escolas, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar, pode vir aqui conversar comigo, e estou à disposição de todos, tá bom? Alguém fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ainda? Não? Então, tá bom. Então, pais, eu vou parar a gravação aqui.